Olá, vamos dar início a mais uma aula. Meu nome é Maria Itaimara e hoje iremos ter aula de língua portuguesa para as turmas do primeiro e segundo ano. O tema da nossa aula será As letras estão em todos os lugares, certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as letras. Antes de iniciar a nossa aula, a gente vai lá para o nosso desafio. Vocês lembram que na última aula Tia pediu para vocês fazerem um cartaz sobre o coronavírus. O tema da nossa aula foi cartaz e no final a gente ficou aí com o desafio de produzir o cartaz. Olha só, eu fiz aqui o meu e trouxe aqui para conferir com vocês, então vejam só. Aqui no nosso cartaz, ó, eu lembrei de colocar todas as características, tá certo? Então eu coloquei aí, usei letras grandes, usei a criatividade, coloquei uma imagem e ó, ainda coloquei um símbolo aqui do X, porque eu coloquei aqui em cima, show Covid, e aqui embaixo algumas alternativas que a gente pode utilizar para que a gente possa se prevenir do Covid, certo? E o de vocês fizeram aí o cartaz? Espero que sim, hein? Então aqui a gente vai dar início à nossa aula de hoje, certo? E aí o tema é letras. E a gente tem aqui várias letrinhas e eu acredito que vocês podem ter visto letras em muitos lugares por aí, não é? E as letras aqui embaixo coloquei, ó, que elas formam as palavras. Todas as palavras, elas têm uma ou várias letras. A gente vai ver no decorrer da nossa aula, combinado? Vejam só alguns lugares que as letras estão presentes, certo? Coloquei ali uma embalagem, na embalagem dos biscoitos que vocês comem, na embalagem da pipoca, ou embalagem aí também de produtos de limpeza da sua casa ou qualquer outro produto, sempre vai estar presente lá as letras, certo? Que elas estão formando as palavras. Assim também, ó, vejam só, o ônibus. Como saber o lugar que você vai? Você pode olhar lá no letreiro do ônibus e tá lá escrito o lugar, o seu destino que você quer ir ao pegar o ônibus. A gente também tem as placas, ó, dos carros e também nos livros, certo? Na escola, as letras e as palavras, elas estão presentes no nosso dia a dia. E a gente vai ver aqui, ó, que outras linguagens são utilizadas para se comunicar, certo? Então, a gente está vendo aí uma imagem, ó, de uma pessoa aí desenhando. Antigamente, as pessoas utilizavam muito as imagens para se comunicar, certo? As letras não existiam ainda. Então, o que era feito para que as outras pessoas entendessem alguma mensagem? Lembra lá da mensagem? Quando a gente falou lá no tema do cartaz, o meio de comunicação. Então, aqui, ó, que está sendo utilizado são as imagens para que as outras pessoas entendessem o que aquelas pessoas que estavam ali naquele local queriam falar, certo? Então a gente vai continuar aqui e vai ver agora alguns desenhos, símbolos e cores que também são tipos de linguagem, certo? E a gente tem ali, ó, o símbolo da atenção, certo? O símbolo da reciclagem, o símbolo aqui da pessoa colocando o lixo, e aqui o do proibido e a mãozinha ali simbolizando pare, certo? E a gente viu todos esses símbolos também lá no cartaz, lembra? Então, isso é o meio de se comunicar. A gente vai observar aqui, ó, que existe também as cores. Vejam só o que o Chaminézinho trouxe aqui pra gente, um semáforo. Quando nós vamos atravessar a rua e nós olhamos para o semáforo, não tem nada escrito lá. Tem alguma palavra dizendo pare, siga ou atenção? Não tem. Então a gente entende o que está sendo pedido para a gente naquele momento, se é para a gente parar, para ter atenção ou para caminhar, através das cores. As cores estão se comunicando com a gente. Então aí a gente tem o verde, o amarelo e o vermelho. Aí não existe as letras, mas a gente consegue se comunicar e entender o que as cores estão querendo nos passar. E também existem os números, certo? E aí, ó, tem vários números. E observando, quando você vai em algum lugar comprar alguma coisa, tá lá o preço. Olha só, Tia colocou aqui uma boneca. E a boneca lá, ó, custa R$20. Então, para simbolizar ali que é R$20,
é utilizado os números, certo? Não são letras, são números, e a gente precisa entender qual é a diferença de letras e a diferença de números e símbolos também. E aqui estão todos os números aí que a tia colocou aí para você, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Esse aí são os números. E agora, nós vamos observar aqui e vamos identificar o que são as letras. Lembrando que nós temos os símbolos, os números e as letras. Nesse momento, vamos só procurar o que é letra aí, tá certo? O chaminézinho tá ali, ó, trouxe vários desenhos aí para vocês vão olhando, certo? Então, vamos lá para o primeiro. Ali, ó, temos uma letra, a letra V. Ao lado dela, é uma letra? É um número ou é um símbolo? Olha só, é o símbolo do WhatsApp, vocês estão vendo ali? E do lado do símbolo do WhatsApp, o que é que tem ali? É uma letra, é um número ou é um símbolo? Olha, é o símbolo da reciclagem. Do outro lado a gente tem uma letrinha, vocês sabem que letra é essa? Isso mesmo, a letra K. Depois lá embaixo ali, ó, azul, a gente tem o quê? É uma letra ou um número? Muito bem, ó, é um número, o número 4. Logo após a gente tem aí cor de rosa, a letra E, tá vendo aí que é uma letra, e logo ali no cantinho o número 7, que é um número. Então a gente vai precisar identificar sempre quando a gente olhar o que é letra, o que é número e o que é símbolo. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos só focar nos números. Olhando aí nesse painel, o que aí são os números? Quais são os números? Vamos lá? A gente tem ali iniciando, ó, lá perto do chaminézinho, a gente tem um símbolo. Estão vendo aí? O símbolo do atenção. Então, já que é símbolo, não é letra e nem é número. Ao lado a gente tem uma letra. Estão vendo aí azul? Logo após a letra, a gente tem o que aí? Número, olha só, o número 3. Então, a gente achou aí o primeiro número. Lá no finalzinho, ali perto do número 3, a gente tem uma letrinha O. Ali embaixo a gente tem, olha só, apareceu novamente o número 4. E agora a gente vai para o segundo número que a gente achou aí no painel. Ao lado do número 4 a gente tem o símbolo. E logo após a gente tem lá no cantinho, ó, observem aí, a gente tem o número, isso mesmo. E agora a gente vai identificar somente os símbolos. Identificamos as letras, os números e agora é a vez dos símbolos, certo? E aqui a gente vai observar que lá perto do chaminézinho tem um símbolo aí, ó, do celular com um tracinho dizendo que é proibido. Então ali, ó, o símbolo. Do lado do símbolo a gente tem uma letra. Olha lá a letra A. Logo após a letra A, a gente vê aí jogando no lixo. E não tem nada escrito aí, aí é um símbolo. Ali embaixo a gente tem, ó, o número 5. Depois do número 5 a gente tem aí a letra K, não é? E no final a gente tem o número. Então quais são os símbolos que estão aí? A gente tem um símbolo lá, ó, do celular. E qual o outro símbolo? O símbolo aí que tem para jogar o lixo no lugar adequado, certo? Continuando aqui, a gente vai observar, ó, o nosso alfabeto. As letras, certo? Elas compõem o alfabeto. E a gente tem o alfabeto aí completo. O A, o B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W e Z, certo? Então, aí a gente tem as 26 letras do alfabeto. O alfabeto é composto por 26 letras. E olha só, tem aí 5 letrinhas que elas estão marcadinhas aí de roxo. Quais são elas? A gente vai observar aí, ó, e a primeira letrinha marcadinha ali em cima é a letra A. Em seguida, a gente vai ver aí a letrinha E. Logo após, a gente tem a letrinha I.
o O e o U. Vocês sabem que letrinhas são essas? Pensa aí direitinho. A, E, I, O e U. Vocês sabem que letras são essas? Essas letras aí são as vogais. Olha só aqui. Aí estão as vogais. Aquelas que foram retiradas lá do alfabeto, a gente vai olhar cada uma delas. E aí, em cima tem as letrinhas e embaixo tem as boquinhas que vão nos ajudar a mostrar o som da letra, a fazer o som da letra, certo? Olha lá. A primeira boquinha está dizendo para você que você tem que ficar com a boca aberta, ó. A, depois, ó, E, o I com a boca fechadinha, I, O e por último, U. Então aí esse é o som da letra, porque todas as letras elas possuem o som e o nome, certo? Então aí, ó, a letrinha A, E, I, O e U são as 5 letrinhas que são as vogais, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos identificar as vogais e as consoantes nas palavras. Voltando lá no alfabeto, ó, as outras letrinhas que não são as vogais, elas são as consoantes, certo? Então, a gente vai observar lá, nas nossas palavrinhas, as vogais e as consoantes. Vamos lá para a primeira palavrinha aí que a gente tem aí, ó. É Joaninha. Vocês estão vendo aí o desenho? A imagem está relacionada à palavra, certo? Então, aí, ó, Joaninha. Esse é o nome do bichinho que está aí em cima. Então, a gente pode observar aí quais são as vogais que tem nessa palavra. A gente tem, ó, o O, o A, o I e no finalzinho a letrinha A novamente. E a gente também tem aí, ó, no segundo desenho, vocês estão observando aí, qual bichinho é esse? Uma abelha. Então a gente tem aí, na palavra abelha, nós temos 3 vogais. Vamos lá descobrir quais são elas. A gente tem, ó, letrinha A, letrinha E e letrinha A novamente. Ali embaixo temos um urso. E na palavrinha urso, vamos identificar as vogais que estão ali. O U e o O. E na última aqui que temos a rã, olha só tem uma vogal que é a letrinha A, certo? E a gente vai observar aqui, ó, que as vogais estão todas marcadinhas. Vamos lá para as consoantes agora. Quais são as consoantes? Olha lá, a letrinha J, a letrinha N, temos outro N e um H, lá na palavra Joaninha. Na palavra abelha, temos a consoante B, L e H, que estão ali de preto. E também na palavra urso, temos o R e o S. E por último, na rã, temos a letrinha R. A gente tem aqui também outras palavrinhas e a gente vai observar, ó, que nelas temos também as vogais e as consoantes. A gente pode observar também a letra que inicia essas palavras, certo? Vamos lá. A gente tem ali, ó, um bichinho tartaruga. Qual é a inicial dessa palavra? A letrinha T. A gente pode observar aqui, ó, no elefante, que ele inicia com uma vogal. Que vogal é essa? Tá vendo aí? É de elefante. O porco ali embaixo, com a letrinha P. A vaca, a letrinha V. E peixe, a letrinha P. Vocês estão vendo que as palavras, elas são compostas de letras. E elas, as letras vão estar em toda a palavra. No início, no meio e no final. E agora, ó, vamos identificar a letra inicial e a final. Vocês estão vendo aí a setinha? A ovelha aí, e esse é o nome dela, ovelha. Então aí, vamos iniciar observando a letra inicial, que é a letrinha O, e a letrinha final, que é a letrinha A. Vamos a alguns exemplos e vamos lá. Vou precisar da ajuda de vocês. Temos aí esse outro desenho que é um urso, certo? E aí está a palavra urso. Qual é a letra inicial da palavra urso? Olha só, a setinha está mostrando ali para vocês. A letrinha U e a final, que é que ela fica lá no finalzinho, terminando a palavra, a última. É a letrinha O.
Vamos agora aqui para baixo, ó. Temos a onça. Qual é a primeira? Tá lá no início, olha lá a primeira seta. Onça, começa com a letrinha O e termina com a letrinha A. A gente também tem iguana, que começa com a letrinha O, e termina com a letrinha A. Arara, que começa com A e termina também com A. E por último ali um elefante. Elefante começa com a letrinha E e termina com a letrinha E, certo? E agora chegou o momento do nosso desafio. Nosso desafio aqui, que iremos colocar aqui títulos para vocês, vocês vão precisar o quê? Recortar de jornais e revistas, livros também, aqueles livros que vocês já têm em casa, certo? Vocês vão recortar palavras, símbolos e números, certo? A gente aprendeu aqui o que são palavras, que são aquelas compostas por letras, certo? Os símbolos e também os números. Então, vocês vão utilizar aí a caneta de vocês, a cola e vocês vão colocar aí no caderninho de vocês. Vocês vão fazer o recorte, certo? Colar aí e não esqueçam, vocês podem colocar palavras que iniciem com vogais, certo? E pode ser também iniciadas com consoantes. As vogais, quais são elas? A, E, I, O e U, certo? E aí as outras letrinhas são as consoantes. Vocês vão observar que as letras, elas podem haver uma mudança entre elas, certo? Vão ter letras maiúsculas e minúsculas, mas o importante é que vocês recortem essas palavras e colhem no seu caderno, tá certo? Então deixem aí que na próxima aula nós iremos revisar isso aí, tá certo? O nosso desafio é para todo mundo fazer igual ao nosso cartaz. E aqui, ó, dê o seu melhor, nossa frase do dia. Então, te acha muito importante que cada um de vocês, na hora de fazer a atividade, possa dar o seu melhor e fazer aí uma colagem bem bonita, tá certo? E também no momento da aula, vocês podem sempre tentar responder e dando o seu melhor, certo? Tchauzinho e até a próxima.